E aí, segunda série, tudo bom, meu povo? Hoje nós estamos aqui de volta para responder algumas questões com vocês, certo? Do capítulo 6 aí do livro de Sociologia, tá? A cultura nossa de cada dia. E esse capítulo, na verdade dizendo, esse tema vai permear aí mais alguns 2 ou 3 capítulos de vocês, né? Nesse bimestre aí como um todo, tá? E é importante destacar, né, que esse é um dos assuntos mais discutidos dentro das ciências humanas no mundo inteiro. E a ideia de cultura vai surgir quando o homem começa a ter uma relação, né, de modificação da natureza, né? Não é à toa que na língua inglesa o termo cultura, né, ele é antônimo, né, ele é próximo aí do conceito de natureza, né? O professor Theory Egerton, aí, grande nome aí das ciências sociais, né, e da filosofia, vai escrever um livro que ficou clássico aí nas ciências humanas aí do início dos anos 2000, né, que chama-se A Ideia de Cultura. E nele ele vai dizer que a primeira relação que o ser humano tem com a cultura é com a etimologia do termo, de cultivar, né, de construir materialmente, né, a sua própria vida. E assim surge um outro conceito, ou melhor dizendo, uma outra categoria que une a cultura e a natureza, que é o trabalho. Que a partir dele, o homem modifica a natureza e modifica a si mesmo, e assim a cultura se transforma, né? E ele, a partir daí, vai criar algo que vai ajudar a cultura a evoluir de ponto de vista mais rápido, que é a técnica, né? A forma como fazer, como modificar, né? E os franceses e os alemães também vão fazer um debate, né, entre eles no século XIX, né, onde o conceito de cultura também se aproximava de uma outra realidade, né, de uma outra categoria que é a ideia de civilização, né, no contexto de formação aí da memória dos povos que construíram a nação através do romantismo, né, no processo aí de expansão do imperialismo, né. A questão da cultura está relacionada ao conceito de civilização, né? Só que a cultura é algo que está em todos os lugares. Desde quando o ser humano apareceu no mundo, né, e ele modificou aí alguma coisa na natureza, que a cultura existe, né? E o brasileiro ele é formado, né, por uma pluralidade cultural gigantesca, né? A gente viu aí, né, através da miscigenação, né, como coloca aí o Gilberto Freire, a nossa cultura vai se formar, né, um pouco do índio, um pouco do escravizado africano que veio para cá, né, um pouco do negro, né, um pouco do português colonizador, né, e dessa mistura, né, vai surgir o tipo ideal, como coloca o Max Weber, brasileiro, né. Inclusive o Sérgio Buarque de Holanda vai ter um apelido para isso, né? Que é chamado de o homem cordial, que é aquele cara que faz de tudo para se dar bem, né? O jeitinho brasileiro ele existe, né? E a gente sabe que isso faz parte, né? Está enraizado na nossa cultura, né? É aquele cara que fica na fila do ônibus, né? E o ônibus está lotado, né? Cheio de gente descendo, tá em todo mundo impaciente e ele vê 3 velhinhos na fila preferencial, ele vai de mansinho para lá sem ninguém ver e sobe na cara de pau, né? Então, esse tipo de prática cultural faz parte do ser brasileiro. Ou como vai falar o Darcy Ribeiro, faz parte, né, do povo brasileiro, né, se a gente puder dizer assim, né? E o Roberto da Mata, quando ele vai falar um pouco sobre a constituição do povo brasileiro, ele vai escrever um artigo sobre o próprio jeitinho brasileiro, né, relacionando ele, né, com os tipos ideais do Weber, né? E mostra como a cultura existe uma gama e uma diversidade, né? Existe um relativismo cultural que trata todas as culturas como algo igual e importante, né? Existe também o etnocentrismo, que é uma das coisas que a gente vai ver nas questões, né? Que é quando você impõe a sua cultura para o outro, achando que a sua cultura é superior à dele, né, e tratando a do outro com preconceito, com termos pejorativos, né, e também, né, com a xenofobia, com a aversão ao estrangeiro. A única coisa que não pode ser relativizada no relativismo cultural é o etnocentrismo, né, a opressão, que faz parte também
da cultura que é enraizada dentro da gente, da nossa construção patriarcal, né? Dos valores da moral e dos bons costumes, né? E por esse motivo você acaba sendo inconscientemente preconceituoso, né? E opressor sem saber, né? E atinge aí a diversos grupos culturais e sociais, né? Mesmo achando que não tem preconceito ou carga nenhuma, né? Como homofobia, como racismo, como a xenofobia, né? Como o machismo, né? E tudo isso faz parte da nossa cultura, né? E agora vamos para o que interessa. Pegando um livro aí, tá? Vou abrir aqui as questões que nós vamos responder e vou abrir aqui meu livro digital para a gente ver, tá? Essa introduçãozinha aí, né? Ó, vamos responder a questão 1 do Praticando, da 155, e a 4 e a 1 da 56, né? DH e complementares. Não deixe de assistir aí o QR Code da 49, que vai falar um pouco sobre a cultura e a sua diversidade, né? Para entender um pouco mais sobre o capítulo. Vou abrir aqui meu livro digital para a gente ir para o que interessa, tá? Pronto. Gente, a primeira questão que nós vamos debater é essa aqui, ó, do Praticando. Ela vai tratar de um tema bem interessante. Ela vai mostrar como o cinema vai se apropriar, né, dos chamados valores exóticos aí das civilizações africanas e vai colocá-los de forma etnocêntrica, né, esquecendo aí as verdadeiras manifestações culturais, né, e criando ou construindo, né, uma memória exótica sobre a África, sem entender, ou melhor dizendo, sem colocar dentro dessas manifestações a verdadeira cultura africana, ou os traços, né, essenciais da cultura africana. Inclusive tem dois filmes que eu gosto bastante, né? O primeiro, né, diga-se de passagem, já assisti milhões de vezes, né, milhares de vezes, que é O Príncipe em Nova York, né, onde o Ed Murphy ele é o príncipe de Zamunda, né, que é um reino, né, africano bastante, tem uma elite bastante rica e tal, que vive em palácios luxuosos, né, que carregam ouro e etc. E ele vai para os Estados Unidos para se encontrar, né, e ver se ele consegue, né, achar o amor da vida dele. Tudo. Só que o filme trata a africanidade de forma exótica, preconceituosa e cheia de rituais, né. Outro filme que trata sobre isso, que também está no texto, né, é o filme do Ace Ventura, O Maluco na África, né? E aí, Spike, né? Como diz aí o nosso Ace Ventura, né? O saudoso, né? Grande comediante dos anos 90, né? O Jim Carrey, né? Que trata aí os africanos como umas tribos loucas, né? Que tem rituais de sacrifício, de dança, que obrigam, né, uma tribo a lutar com a outra por conta de um animal sagrado e tudo, né? Mostra a África, né, de uma certa forma exótica e sem valores culturais, de certa forma aproximados com o que a África realmente tem, né? Ó, vamos dar uma lida na questão que é melhor, tá? Só comentei aí o tema da questão. Diz assim: a África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, né? Tá se referindo ao termo vulgar, né, no sentido de tratar a África com um certo desdém, né, com um certo preconceito, né? Mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África aparece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado, né? A animação Rei Leão também, né? Eu que sempre assisti o Rei Leão, nunca tinha pensado nisso antes, né, de ler esse texto. Há alguns anos atrás, né? Quando eu vi essa questão aí, há um tempo atrás, né, nos vestibulares, eu falei assim, rapaz, é mesmo, ó. Então, tá aqui, ó. Como a animação Rei Leão da Disney, o filme mais bem sucedido, né, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chega a contar nem mesmo com um elenco de seres humanos. Você vê, o filme mais famoso sobre a África, né, aí de muitos tempos, né, não tem um africano, cara.
só tem animal. E, inclusive os animais fazem práticas de rituais como se fossem africanos, né? Como quando o Rafiki levanta lá o Simba, faz um ciclo sem fim, né? E os animais se reverenciam lá como se fossem tribos africanas, né? E da vida. Aí a gente vê que isso é cômico, né? Por tratar, né? Dessa forma exótica e pejorativa e até mesmo etnocêntrica a cultura africana, né? A produção cinematográfica referida no texto, certo, contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Ponto. A memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Nos primeiros, o seu exotismo, né? A ideia, né? Aí do Ace Ventura, do Príncipe Nova York, né? E também do Rei Leão, né? E no segundo, a tentativa de mostrar a cultura africana, mas de forma apropriada, né? E ressignificada com traços que não fazem parte até mesmo da cultura africana, como a gente conhece, né? Então, o item B é o item correto da questão, certo? Exotismo e culturas, tá? Anota aí, item correto da questão, o exotismo e as culturas, tá? Essa questão é muito boa, cara. Agora nós vamos responder a questão 4, né? Aqui do DH e a questão 1 lá em cima dos complementares. Segue aí a questão. A influência cultural não se exerce apenas sobre as elites. Está dizendo que a cultura ou a influência da cultura não ocorre apenas só sobre as elites, né? Mas sobre as massas. Falando aqui daquilo que a escola de Frankfurt, o Adorno, né, e o Horkheimer vão se referir à cultura de massa, certo? A famosa escola de Frankfurt, né? E chegou por meio do cinema, das histórias em quadrinhos, da música popular, do rádio, da TV. Todos esses são instrumentos da própria cultura de massa, né? A cultura de massa, né, é tão interessante que uma vez eu vi, né, uma metáfora sobre o que seria um jogo de futebol, né? Na hora que acontece o gol do seu time, né? Se está todo mundo no mesmo lugar, o pobre abraça o rico e isso não existe, né? É luta de classe nessa hora, né? E tal, não sei o que. Depois todo mundo, pode ir para lá e tal, não sei o que. Mas na hora da cultura de massa, né, todo mundo se mistura, tá? É o playboy da zona sul do Rio de Janeiro que vai para o baile funk, né? O cara pobre da periferia que vai para as boates mais badaladas, né, aí da cidade do Rio de Janeiro, né, e no processo da cultura de massa, todo mundo é tudo junto e misturado, né? E a gente adquire parte da cultura de massa, né, a influência da cultura de massa pela propaganda, né, pelo mercado e principalmente pelos meios de comunicação e imprensa, né? Há um tempo atrás a TV, né? Hoje é a internet, né? Também um grande instrumento disso tudo, né? Vamos lá. Chegou por meio do cinema, as histórias em quadrinhos, a música popular, do rádio e da TV. Não pela literatura, pela filosofia ou pela ciência. Está se referindo aqui à cultura de massa, tá? Foram os meios de comunicação de massa e os produtos do consumo que deram o tom dessa nova influência cultural, certo? Principalmente na era da globalização, né, com o encurtamento das distâncias, né, com você que tem um celular aí coreano da LG e pode falar aqui no Ceará com um cara em São Paulo que está usando um telefone da Sony, que é uma marca japonesa, ou então um iPhone, que é norte-americano e etc. Tudo isso envolve aí misturas de cultura e aí no contexto dessa pós-modernidade, como dizem alguns aí, você tem perdido até mesmo a sua identidade, né? Porque você sai com uma bermuda da Adidas, que é alemã, com um sapato que é da Nike, que é norte-americano, né? Com um celular no bolso, que é coreano, né? Que vai para a Barra do Ceará, né? Ouvindo, né? Aí o seu
MP3 da Sony, que é japonês, né? E se comunicar com um cara que vem chegando de um outro lugar e está com um celular Xiaomi da China. Aí a gente vê o que é essa gama de diversidade cultural que o mundo é, né? E a cultura de massa contribuindo para isso. Cristina Costa, Sociologia, Introdução. Após a análise do texto, é correto afirmar que, em relação ao texto, qual desses itens aqui se relaciona à ideia da cultura de massa e os seus processos na atualidade? Letra A. O processo de integração mundial, chamado globalização, né, se dá através das relações econômicas entre os países que se organizam em blocos, né? Está se referindo aos blocos econômicos, blocos regionais, né? Não tendo, portanto, uma dimensão social, política e cultural. Falso, acabei de dizer isso para vocês. O item A está totalmente falso. Fosse por isso eu não tinha aqui um celular da Nokia, né, finlandesa, das antigas, mas funciona, né? Cultura, rapaz, cultura em transição, né? Então o item A é falso. B. A globalização lida com mentalidades, hábitos, estilos de comportamento, usos e costumes e com modo de vida. Beleza. Lida com a massificação e a homogeneização cultural. Massificação, sim. Homogeneização cultural, um pouco complicado. É verdade que você tem influência de uma cultura ou outra. Você gosta de uma cultura ou outra. Mas que a globalização é contribuir para uma espécie de homogeneização, não. Na verdade, é uma heteroneização, até esqueci a palavra, certo? É um processo que é heterogêneo, certo? A gente vê uma heterogeneidade aí do processo de globalização, certo? Então esse processo não é homogêneo, certo? É um processo de heterogeneidade, tá? Então o item B é falso também. C. Solidificação de uma característica fundamental do processo de globalização, vírgula, em virtude da interação cultural entre povos, nações e do encurtamento da distância. Pode ser esse, pontinho no C, certo? D. A influência cultural não ocorre na fase da infância, visto que a criança não tem a habilidade de incorporar costumes. Ah, é? E por que o pivete assiste o desenho da Peppa Pig, assiste o desenho aí do Bob Esponja, né, que não é desse país, né? Então, entender também já tá falso. Eu, quando era pivete, assistia os Thundercats. E aí, que tem nada a ver isso aí. Assistia o Jasper, que é japonês, né? Então, entender tá falso. Certo? O item correto da questão, galerinha, certo? É o item C, tá? Solidariedade. A solidariedade é a característica fundamental do processo de globalização, em virtude da interação cultural entre os povos e nações e do encurtamento entre as distâncias, certo? Essa influência cultural ela é passada, né, dessa forma, né? Então o item mais correto da questão aí, o item C, tá? Agora vamos para a nossa última questão de hoje, tá? A questão de número 1 aqui, ó. É uma questão que vai falar sobre o etnocentrismo, né, e sobre o contato entre o colonizador e a população indígena, né? A língua que os índios usam, né, toda pela costa, é uma, ainda que em certos vocábulos difere em algumas partes, mas não de maneira que se deixe de entender. Carece de 3 letras, convém a saber. Nela não se acha F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei e nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente, né? Pero Magalhães Gandalvo, né? A história da província de Santa Cruz. Aqui mostra o olhar que o português vai expressar depois do estranhamento e do vislumbre do paraíso, né, sobre a cultura indígena, né, por ele não entender, né, os traços, né, da cultura indígena, né, porque o índio vive em liberdade, ele trabalha quando ele precisa, né, ele vê a natureza como um bem dado pelos deuses, né, ele
trata a natureza como um bem, como se fosse um alicerce da sua vida, como se fosse a sua própria natureza. Aí o sentido de cultura para o povo indígena é muito maior do que para o português, que já via a terra como uma propriedade privada, já via as relações de troca como algo realmente econômico, rentável e acumulativo, né? E ele vai ver que aquelas religiosidade era diferente da dele e vai tratar a população indígena com desdém e principalmente com etnocentrismo, tá? A partir do texto, pode afirmar-se que todas as alternativas expressas em relação dos portugueses com a cultura indígena, exceto, ele quer saber o item errado, certo? Em relação àquilo que falou, né, o navegador aqui, certo? O relato do navegador. Assim, ó. A busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação para o colonizador. Opa! Era de jeito nenhum, meu amigo. Se fosse, ele não tinha falado dessa forma tão preconceituosa. Então, pontinho no A pode ser o nosso item. B. A desorganização social dos indígenas se refletia no idioma? Não tem nada a ver. Certo? O texto não fala disso. O texto fala de que algumas coisas que os portugueses tinham, que os índios não tinham, estavam faltando, né? A lei, a fé e um governo. Então o também está falso. A diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do indígena. Aí é verdadeiro. Está se referindo a isso no texto. Certo? O item B também é verdadeiro. Está dizendo que a desorganização social dos indígenas se refletia também no idioma. Né? É verdade. Ele quer saber errado. Né? D. A língua dos nativos era caracterizada pela limitação vocabular? Pelo contrário. A riqueza de vocábulos e gramatical, né, se a gente puder dizer assim, de fonética das tribos indígenas era muito maior que a dos portugueses. Né? Mas os portugueses achavam isso. Né? Item os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos. E aí? Qual das alternativas aqui, né, elas expressam a relação dos portugueses com a cultura indígena? Exceto qual delas? Né? O qual não aconteceu? É justamente a busca do português de querer entender, né, a cultura indígena. E isso não foi feito. Pelo contrário, eles estranharam, né, trataram com desdém e com preconceito. Por isso que o item aí da questão, que ele quer o errado, né, é o item A. A preocupação de entender a cultura do indígena, do silvícola, não foi aí, né, dos nativos, né, uma preocupação do português. Pelo contrário, foi realmente destruir a sua cultura e dizimar suas populações. E de qual da questão, item A. Gente, espero que vocês tenham curtido aí a nossa resolução, tá? Continue acompanhando o canal do CPM no YouTube. Olhem a Giredu, porque lá vai estar, né, as atividades de vocês aí da semana e os vídeos que vocês vão assistir, tá? Acompanhe a nossa live na sexta-feira para tirar as dúvidas, tá certo? Não deixe de fazer as atividades do portal, porque vocês podem perder pontos aí na MA e isso não é bom para a nota de vocês no final do bimestre. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.